Olá, amigas e amigos da imprensa rondoniense do sul do Amazonas. Aqui é Andrei Milton, assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal no estado de Rondônia. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem gerado muitas dúvidas e a imprensa encaminhou aqui para a PRF algumas perguntas que eu vou responder para vocês. Esse assunto é o exame toxicológico para motoristas das categorias C, D e E, que foi alterado agora com o novo CTB. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui, que foi a mais realizada pelos órgãos de imprensa, é: quem precisa fazer esse exame e de quanto em quanto tempo? Vamos lá. Eu vou falar primeiro da regra e depois a gente vai para a exceção. Quem precisa fazer o exame toxicológico são os motoristas habilitados em categoria C, D ou E. Então, os motoristas de veículos pesados, basicamente, tá? Explicando de uma forma mais tranquila. E de quanto em quanto tempo? A lei estabeleceu o período de 2 anos e meio, que é igual a 30 meses. Então, durante esse período, o motorista vai precisar fazer o exame toxicológico. Eu lembro aqui para vocês que a validade das carteiras de habilitação ela mudou. Então, um motorista novo, um motorista jovem, por exemplo, aos 22 anos de idade, ele vai ter a sua carteira de habilitação válida por 10 anos. Durante esse período de 10 anos, muito provavelmente, ele tenha que fazer o exame toxicológico por 3 ou 4 vezes, a depender aí das datas, ok? E qual é a exceção? A exceção é para os motoristas habilitados em categoria C, D ou E, que já têm mais de 70 anos. Para esses motoristas, como a habilitação deles vai ser válida por apenas 3 anos, eles não precisam renovar o exame toxicológico a cada período de 2 anos e meio, e sim somente na renovação da CNH. Então vamos lá, a exceção tem que ficar bem clara, é só para os motoristas da categoria C, D ou E acima de 70 anos, ok? A terceira pergunta que a gente mais recebeu aqui foi a seguinte: como eu sei que o meu exame toxicológico está válido ou não? Você vai saber disso olhando a sua carteira de habilitação, tá certo? Esse dado não está escrito aqui na tua habilitação, mas tem um campo aqui, ó, na parte de trás da sua habilitação existe um campo que está escrito data de emissão. É baseado nessa data de emissão que você vai fazer a conta dos 30 meses. Então, tu vai pegar ali aquela data e vai somar 30 meses ou 2 anos e meio. Se já tiver vencido o período, você precisa renovar o seu exame toxicológico. E eu fiz aqui um lembrete para você, motorista profissional, então tá aqui, ó. Se a sua carteira de habilitação ela tem a data de emissão de 12 de outubro de 2018 ou antes, então você já está com o exame vencido, tá certo? E por conta da renovação da lei, por ser uma lei nova, você tem até o dia 12/5, 12 de maio do ano de 2021, para regularizar essa situação. Então, mais uma vez, olha aí o verso da sua CNH, pega ela aí agora, pausa o vídeo e vai lá na data de emissão. Se está qualquer data anterior ao dia 12/10, 12 de outubro de 2018, você já está na iminência de estar com o exame vencido, está bem perto de estar com o exame vencido, então você tem que procurar logo um laboratório, tá? E o seu prazo está se esgotando, então você tem até o dia 12/5 de 2021 para estar com a situação regularizada e não para fazer o exame, tá? O exame demora de 20 a 30 dias para ficar pronto, então procure com urgência um laboratório de sua confiança para que você renove o seu exame toxicológico. Uma outra pergunta muito interessante que a gente tem aqui é a seguinte: sou habilitado em categoria AE, preciso estar com o exame toxicológico em dia para dirigir moto também? Então vamos lá. O que a lei fala é o seguinte: o seu exame toxicológico ele precisa estar em dia para que o motorista ele dirija veículos das categorias C, D ou E. Então, se por qualquer motivo o seu exame toxicológico estiver vencido e você for abordado em algum posto da Polícia Rodoviária Federal ou por qualquer outro agente de fiscalização e estiver dirigindo um veículo da categoria A ou B, não haverá punição referente ao exame toxicológico, tá certo? Então a lei ela é bem detalhada e ela coloca que o exame toxicológico ele é obrigatório para os motoristas que estão conduzindo veículos de categoria C, D ou E e são habilitados para tal. A próxima pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: existe diferença entre motorista profissional e motorista não profissional habilitado nas categorias C, D e E para o exame toxicológico? Existe.
Nesse ponto, eu preciso que você preste muita atenção, porque são diversos detalhes que podem confundir o motorista. Então, nós vamos dividir por parte. Na primeira parte, nós vamos falar dos motoristas profissionais e depois dos motoristas não profissionais. Então, falando da classe dos motoristas profissionais, quem são esses? São aquelas pessoas que aqui na sua carteira de habilitação, no campo Observações, eles têm a sigla EAR, Exerce Atividade Remunerada, escritos ali. E qual é a consequência para o motorista profissional de deixar o exame toxicológico vencer? Mais uma vez, a gente tem aquele prazo de 30 meses que foi estabelecido ao motorista profissional para que ele faça a renovação do seu exame toxicológico. E se ele não o fizer, se ele deixar vencer, no momento da renovação da sua habilitação, quando ele for lá no Detran tirar a nova carteira dele, ele vai ser autuado, mesmo sem ser fiscalizado. Então o motorista tem que prestar muita atenção. Esse é o motorista profissional, tá certo? Que tem a sigla EAR na sua carteira de habilitação. Que mesmo que ele não passe por uma fiscalização, mesmo que ele não seja abordado pela PRF ou por qualquer outra polícia, se ele deixar o exame toxicológico dele vencer, ele vai ser autuado no momento da renovação da carteira de habilitação. Vamos lá para a última pergunta que foi encaminhada para nós aqui na PRF pelos profissionais de imprensa de Rondônia e do sul do Amazonas, e ela trata dos motoristas não profissionais. Sou habilitado em categoria D, mas não dirijo o caminhão. Preciso estar com o exame toxicológico em dia? Vamos lá que essa resposta ela não é simples, só do sim e não, tá? Ela tem alguns detalhes e o motorista tem que ficar ligado para evitar incorrer em erro. Se você é habilitado em categoria D, mas não dirige caminhão, tá lá a sua habilitação, você tirou por qualquer motivo, mas você não dirige nem caminhão, nem ônibus, qualquer veículo pesado das categorias C, D ou E, você não precisa renovar o exame toxicológico a cada 30 meses. Desde que, e preste muita atenção nisso, você não venha a dirigir nenhum desses veículos. Se você vai dirigir, mesmo que esporadicamente, um caminhão, um ônibus ou qualquer veículo pesado, o teu exame toxicológico tem que estar em dia. Mas se você tirou a sua habilitação por um motivo qualquer, por concurso público, que exigia categoria D, e você não faz uso dessa categoria, você não dirige caminhão, não dirige ônibus, não dirige um veículo pesado, você não precisa estar com o exame atualizado a cada 30 dias. Quando vai acontecer essa atualização? No momento da sua renovação de carteira, então quando vencer o prazo da sua habilitação, seja ele 10 anos, 5 anos ou 3 anos, lá nesse momento é que vai ser exigido de você a renovação do exame toxicológico. Então, resumindo mais uma vez, aos motoristas não profissionais que não dirigem veículos da categoria C, D ou E, mas são habilitados nessas categorias, a renovação a cada 30 meses ela não é obrigatória, vamos lá, deixando bem claro, desde que você não dirija um veículo da categoria C, D ou E. Se você for abordado por algum agente de polícia, seja da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar ou de qualquer órgão de fiscalização de trânsito, conduzindo um veículo das categorias C, D ou E com o exame toxicológico vencido, você vai sofrer todas as consequências que foram faladas lá no começo do vídeo, tá certo? Porque você vai estar na ilegalidade. Mas se por qualquer motivo você deixou vencer o seu exame toxicológico e você não dirige veículos pesados, não existe nenhuma consequência na lei para você, ok? Encerrando essa entrevista, que teve uma dinâmica um pouco diferente, foi uma rodada de perguntas propostas pelos profissionais de imprensa de Rondônia e do sul do Amazonas, devido aos diversos detalhes que tem essa alteração da lei do exame toxicológico. Eu, Andrei Milton, me despeço de vocês em nome da assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, permanecendo à disposição para você, motorista profissional, que ainda tem dúvidas, entre em contato conosco pelas redes sociais. Você encontra a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia por PRFRO, tanto no Twitter quanto no Instagram e também no Facebook. Lá você pode encaminhar suas dúvidas, tirar alguma informação que ainda tenha. E como modo de colaborar com os outros motoristas, compartilhe essa entrevista, compartilhe esse vídeo, porque ele pode ser muito útil para quem ainda não sabe como agir diante dessa mudança da lei. Um forte abraço, contem sempre com a Polícia Rodoviária Federal e precisando dos nossos serviços para urgência e emergência,
O telefone é esse que você vê aí atrás, o 191.